Legal, então vamos começar a falar de Flexbox e aprender Flexbox. E a primeira coisa que a gente precisa fazer para habilitar as propriedades do Flexbox, né? Vamos dizer habilitar, vai. Para a gente conseguir usar o Flexbox, a gente precisa que o nosso container ele tenha uma propriedade display, né? Então a propriedade display ela já é comum mesmo, mas ele vai ser o que? Display flex, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é ir no nosso container, na nossa div container, igual a gente fez aqui, né? A nossa div py e passar o display flex para ela, tá? Se a gente for olhar lá no CSS Tricks, então o container aqui, ele tá do lado esquerdo aqui, da coluna esquerda, né? E aí, então, ele fala aqui, ó, para habilitar, você coloca display flex, beleza? Que é o que a gente acabou de fazer. Eu vou fazer o que agora? Eu vou atualizar aqui a nossa página e a gente já repara que mudou, tá? Mudou o layout. E o que só da gente passar o display flex para o container ele já fez? Ele já entendeu que agora todos os itens filho dele, tá? O MyItem 1, 2, 3 e 4, né, que tem a numeração dentro, eles já assumem uma organização um do lado do outro, tá? Por quê? Porque a gente tem que definir algumas propriedades no nosso container e a primeira delas, tá? Que é a que a gente vai ver nessa aula com mais calma, é a Flex Direction. Deixa eu fechar isso aqui, tá? Vou deixar só o CSS Tricks aberto aqui. Beleza, e aí como ele fala aqui agora então, é o Flex Direction, que é a próxima propriedade que a gente precisa aplicar no nosso, na nossa div de container, tá? E o Flex Direction, ele pode receber até 4 valores, tá? Row, row reverse, column e column reverse, tá? E o que significa isso? Bom, foi exatamente por isso que eu coloquei um número em cada um desses elementos. Antes, deixa eu dar só uma formatadinha um pouquinho melhor ali para a gente conseguir enxergar direito, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um padding de 30 pixels em cada um desses elementos, tá? E vou colocar um border, só um border, uma borda de 4 pixels em cada um, sólida. E vou colocar uma cor branca, vai. Vamos ver se vai dar contraste suficiente. Beleza, melhorou um pouco, né? Tá, acho que eu vou manter assim mesmo. Dá pra enxergar, né, o que tá acontecendo. Legal, então o display flex por si só ele já coloca cada item filho alinhado um do lado do outro, tá? A gente não precisa fazer igual no box modeling, que é o que a gente veio aprendendo até agora, colocar um float left em cada um desses elementos internos ou colocar um display inline block. Só do container já ter um display flex, ele já faz isso nos elementos filhos, beleza? Mas aí vem o flex direction, tá? O flex direction, ele vem no container, tá? E aí eu venho aqui e falo então flex direction. E lembra que eu tenho 4 possibilidades? Row, row reverse, column e column reverse. Row é do jeito que já está mesmo. Ele vai entender então que os elementos filhos têm que ficar alinhados numa row, né? A tradução seria uma linha, tá? Uma linha horizontal, tá? Beleza? Então, o flex direction row seria esse aqui, tá? Essa ilustraçãozinha aqui. Beleza? É o padrão, é o default, tá? Agora, se eu colocar row reverse, olha o que vai acontecer. Vou salvar, vou atualizar e, primeira coisa, além dele jogar os itens todos para a direita aqui, tá? Então ele alinhou inversamente, tá? Ele colocou na direção inversa, digamos assim, dentro da row. Ele também começou do 4 para o 1, tá? 4, 3, 2, 1. Se a gente quisesse que ele continuasse alinhado aqui do lado esquerdo, tem propriedade para isso também, a gente já vai ver daqui a pouco, mas vamos continuar aqui no Flex Direction por enquanto, tá? Então, esse aqui seria o Row Reverse. Mas a gente também tem o Flex Direction Column, tá? Então, o que eu posso fazer? Column. Vou salvar. E aí, agora ele vai ocupar o quê? O outro eixo, tá? Então, todos os elementos vieram, então, um embaixo do outro, formando uma coluna. Então, essa é a ideia do Flex Direction Column, tá? E o que o Flexbox faz, ele torna cada item filho desse aqui
flexível no sentido de ocupe todo o espaço disponível, tá? Então, como a gente tem muito espaço horizontal aqui, cada elemento filho ocupou 100% desse espaço horizontal automaticamente também. Por quê? Porque a gente não passou nenhum tamanho de largura aqui nos itens. A gente vai fazer isso numa aula mais para frente também, que é uma outra propriedade do Flexbox, que é o Flex Basis, mas a gente não vai ver agora. Vamos continuar aqui no Flex Direction. E aí, mesma coisa, se eu quiser passar então Flex Direction Column Reverse, tá? Vou salvar. Vou atualizar. E aí agora a única coisa que aconteceu foi que inverteu. Começou do 4 para o 1. 4, 3, 2, 1. Beleza? Então, Flex Direction Row, Row Reverse, Column e Column Reverse. Legal? Agora eu vou voltar aqui na Row só para eu te mostrar essa questão dos elementos fazerem stretch, né? Eles esticarem e tal. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma altura aqui no nosso container. Então, eu vou colocar um height de, sei lá, 600 pixels, tá? E aí vocês vão ver que eles vão esticar na vertical também, viu? Beleza. Então, é isso que acontece com os elementos filho por padrão, se a gente não aplicar outras propriedades que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Então, só recapitulando, o que a gente acabou de fazer nessa aula foi: a gente passou um display flex para o container então assumiu essa... Ele agora tem essa disponibilidade de receber várias outras propriedades de flex, tá? E aí a gente usou o Flex Direction no container para direcionar os nossos elementos, alinhar os nossos elementos, seja numa coluna ou numa row, e a gente pode então, a gente tem a opção de inverter esses elementos, tá? Então é isso para essa aula, tá? E eu te vejo na próxima aula.